Boa noite, gente. Boa noite. Acho que todo mundo aqui me conhece, a maioria. Eu sou a Silvia, mãe da Isabela, filha amada do pai. Amém. Sou eu. Prima da Shélia, prima do Felipe, prima da Laine, prima da Neném, prima de quase todo mundo da igreja. Mas tudo bem, estou em família. Amém. Hoje eu vim falar, dar continuidade para falar da comunhão com os irmãos. E hoje eu vou falar de duas chaves, que elas são muito desafiadoras, mas é a base para a comunhão com os irmãos. Amém. E é muito desafiador porque, apesar de ser uma decisão que a gente tem que tomar, ela perpassa pelas nossas emoções. E muitas vezes isso acaba bagunçando a gente. Hoje eu vou falar sobre o amor e sobre o perdão. E eu vou começar falando sobre o amor. E a chave bíblica que eu peguei foi 1 Coríntios 13, de 1 a 8. E eu vou destrinchando no decorrer da mensagem, tá? Então vamos lá. A gente vive em dias assim que tudo o que a gente sente, a gente fala que é amor, né? Então, sente paixão, fala que é amor. Desejo, fala que é amor. Atração física, chama de amor. E nisso tudo ama. E as nossas relações também são construídas através disso, por meio do quê? Das afinidades. A gente se relaciona com as pessoas pelas afinidades, porque a gente gosta mais de um, porque a gente se interessa, a gente tem algo em comum. E nisso as nossas relações vão sendo feitas e não tem problema nenhum, porque é normal, né? Todo mundo que está aqui, que é casado, um dia se casou porque sentiu alguma coisa, porque teve alguma coisa. As emoções têm um papel importante na nossa vida, os sentimentos. Afinal de contas, foi o Senhor quem fez. O pecado foi quem veio e deturpou tudo. Mas as emoções são importantes. E elas são um catalisador para os nossos relacionamentos, né? O que não pode acontecer é as emoções serem a base para tudo isso. Porque com o passar do tempo, conforme a gente vai andando junto, a gente vai conhecendo mais, atritos também vão acontecendo e essa coisa do relacionamento lixar. E quando está baseado somente nas emoções, nos sentimentos, naquilo que a gente sente, muitas vezes não aguenta. Acaba ruindo. Quando a gente se frustra, quando alguém nos fere, quando alguém não corresponde às nossas expectativas, acaba ruindo. E muitas vezes também a gente fere as pessoas. A gente também não atende às expectativas dos outros e tudo bem, porque não é esse nosso trabalho, também não é nossa responsabilidade. E com isso, casamentos são desfeitos, famílias são destruídas, relacionamentos se acabam. E não é sobre isso, como eu já falei, nós não temos que estar baseados nisso. Mas Deus, Ele nos convida a viver um amor de um outro jeito. A viver um amor que não é baseado em sentimentos e nem em palavras, mas em ação, em escolha. E como nós somos, esse sentimento vem da gente, nas nossas relações baseadas em sentimentos, vem de uma influência como é que fala? Da grega lá? Isso, por influência da grega lá, da cultura grega. Por isso que a gente entende que o sentir é mais importante. Mas o que o Senhor nos traz, o amor que o Senhor nos pede para ter, vem lá da origem hebraica da palavra ahavá, que é o amor por mandamento, que é o amor para você se doar, você se doa sem esperar nada do outro. Independente daquilo que o outro vai te dar, do que ele vai te responder, você vai continuar amando, e isso é obediência ao mandamento do Senhor. Amém. Então, assim, o amor, ele é essencial. Lá em 1 Coríntios, dos versículos de 1 a 3, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine.
E é assim, essa noite a gente está aqui, eu estou aqui, estou falando, a Rafinha está aqui, está tocando, vocês estão aqui, está todo mundo ouvindo. Acho que todo mundo que está aqui, a maioria, exerce algum cargo aqui na igreja. Mas de que vale isso sem o amor? Nada. É vazio. E a gente precisa sempre estar se sondando o nosso coração, pedindo que o Espírito sonde, para que a gente veja as nossas motivações. Por que a gente está fazendo? Por que a gente está aqui? Por que eu estou aqui essa noite? Porque é tendência nossa querer lugar de destaque, querer aprovação, querer ser elogiada, querer que fala, olha lá, faz bem isso, faz bem aquilo. E não é sobre isso. Porque a gente tem que lembrar que vai chegar o dia em que a gente vai estar lá diante do Senhor e Ele vai falar para muitos, né? Então, eu não te conheço. E a gente vai, mas eu estava lá, eu preguei, eu ficava lá com as crianças. Eu estava lá, eu estava na igreja. E o amor? E a intenção ali? E a motivação? Qual que era? Então, a gente precisa se sondar. Porque tem que ser o amor. Primeiramente a Deus e depois ao irmão. Lá em Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito é o amor. Então esse amor que a gente precisa ter não vem de nós mesmos. Não vem, vem do Senhor. E se a gente não tiver um relacionamento com o Senhor, para que o Espírito gere esse fruto em nós, nós não vamos conseguir. Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele vem fazendo em nós. Tá? Então, assim, o amor, ele é o caule, ele é a base. Obrigada, Deus. Ele é a base que vai dar sustento ali para a comunhão com o irmão. E fruto, quando a gente já está acostumado a ouvir aqui na igreja, fruto não é para a gente, fruto é para o outro. Então a gente frutifica para alimentar o outro. E é isso daí. Então, o amor, ele não é sentimento, o amor é prática. Lá em Coríntios 4:7, fala que o amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade. Não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o amor, ele é atitude, é uma decisão. E atitudes como paciência, bondade, humildade e perdão. Ele não busca interesse próprio, mas ele se doa, ele suporta, ele crê, ele espera e ele persevera. Amar é agir mesmo quando tudo é difícil. É perdoar quem te feriu, é servir sem esperar nada em troca, é tratar os outros com respeito e cuidado. E Jesus, ele não deixou apenas uma doutrina para a gente. Ele não é daqueles que falam assim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele fez, ele mostrou. Para provar que é possível fazer. E a gente vê isso quando eu escolhi 2 passagens assim para ver como Jesus ele é amoroso. Quando ele está lá, quando ele ressuscita, que ele encontra com Maria, que ele fala assim para Maria, Maria, fala para Pedro e para os outros que eu vou me encontrar com eles. Então a gente sabe que Pedro lá atrás, ele estava lá. Todo movido por paixão por Jesus, apaixonado, falando, não, Jesus, não vou deixar você morrer não, imagina que você vai morrer. E Jesus repreende ele, e depois, aquele Pedro apaixonado, corajoso, quando está ali, que o dele está ali na reta, ali, na hora do vamos ver, o que ele faz? Ele se acovarda, ele fica com medo e ele nega Jesus. E ele fala, imagina, nem conheço. E 3 vezes ele nega. Nem te conheço, nunca nem ouvi falar. Tá doido? E depois Jesus olha para ele, ele se arrepende, ele chora. E ele está lá todo derrubado.
todo destruído. E quando Jesus ressuscita, lembra dele. E ele volta. E ele volta com amor para restaurar Pedro. Ele se encontra com Pedro para restaurá-lo. E isso mostra o cuidado que Jesus tem com ele. E isso é amor. E a mesma coisa com Judas. Judas ali na noite ali da ceia, que ele sabia que Pedro ia negá-lo, sempre soube. Sabia que Judas era ladrão, sempre soube e sempre se dispôs a amar. E mesmo naquela noite, quando Judas dá um beijo nele e trai, e ele chama Judas de amigo, não é porque ele está sendo falso, não é porque ele está sendo sarcástico, querendo dizer que Judas era amigo da onça. É porque era realmente como ele via Judas. E o fato de Judas tê-lo traído não mudou. Não mudou. Ele continua agindo com Judas com amor, com respeito e com consideração. Não muda. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada, não tem nada que a gente faça que possa nos afastar. Que faça Deus nos amar mais ou Deus amar menos. E a mesma coisa foi com Judas. E eu nem sei se isso é verdade, mas eu vou falar uma coisa que eu acredito. Quando Jesus ressuscita, que ele fica 3 dias lá, demora 3 dias para ressuscitar, eu creio que ele foi fazer uma visita lá no inferno. E eu acredito que ele tenha tido uma conversa com Judas. Eu acredito. Que ele tenha encontrado Judas lá e tenha tido tempo para conversar com ele. E... E é isso. Então, assim, né? E eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é que o amor, deixa eu achar aqui, o amor é o que o amor faz. Então, não é sobre sentir, é sobre fazer, é sobre agir. Eu falei aqui no dia da aula, né, que amar é um verbo. Então, a gente tem que praticar o verbo amar. Todo verbo é uma ação. Então, a gente precisa praticar esse verbo. E eu escolhi essa história também, peguei essas 2 passagens, porque mostra que Jesus teve que provar amor, não era para alguém distante, não era para alguém de longe, era para alguém de perto, alguém que caminhava com ele, estava junto. E isso mostra como é difícil. Não é porque você está perto, não é porque você ama, porque você tem afinidade, que você não é desafiado a amar. Porque as pessoas que estão perto, elas nos testam. Não é todo dia que a gente está morrendo de amor pelos outros. Nem eu amo a minha filha, mas tem dias que ela me irrita. Tem dias que ela me irrita tanto que é o quê? É essa decisão de calma, respira e vamos lá. E acredito que isso seja comum com todo mundo. Então, como os de perto também nos desafiam a amar. E isso me fez pensar, como que está o amor dentro de casa? Porque é lá em casa que começa tudo. É em casa que a gente aprende a amar. E como que está o nosso amor com os da nossa casa? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e a gente amar um irmão que a gente convive aqui 2 horas. A gente está 2 horas com o irmão, volta para casa, se vê uma vez na semana, na maioria das vezes, e é muito fácil amar assim. Mas o difícil é você amar ali. Com que coração que a gente tem servido os da nossa casa? Porque você está lá, está perto, você pode achar que o quê? É um folgado. Não quer ajudar, não quer fazer nada, só quer, então... E aí? E com que coração que você serve esse irmão? Como que você ama? E, assim, a gente precisa amar primeiro dentro de casa, porque a gente é o que a gente é lá na nossa casa. Você quer saber quem eu sou? Pergunta para a Isabela que ela vai te responder. Porque é ela que sabe. E é um desafio amar. É um desafio porque a gente também tem muita dificuldade. Eu não sei vocês aqui, mas eu vim de um contexto familiar que eu fui sim muito cuidada,
Minha mãe sempre cuidou, sempre me deu o melhor, sempre fez por mim tudo o que pôde. Mas nesta questão de comunicação, eu vim de uma comunicação mais rígida, de uma forma mais firme de falar. Então, isso é uma coisa que eu venho tentando desconstruir e que não é fácil, e que eu ainda carrego isso. E isso também é amar. Como que a gente fala com a pessoa? Como que a gente se comunica? Como que está a nossa comunicação com os da nossa casa? A gente tem tratado com respeito? Porque não é porque ela é minha filha que eu não tenho que respeitá-la. Eu também tenho. Né? E amor é aquilo que, se eu quero ser respeitada, eu preciso respeitar. Porque eu não tenho que fazer para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim. E se eu não quero ser desrespeitada, então eu preciso respeitar. E dentro da igreja, como é que a gente tem amado aqui, nesse contexto aqui, essa família? Como que a gente tem amado? Porque nós temos aqui, às vezes a gente tem mais afinidade com um, mais afinidade com o outro, e a nossa tendência, né, é confortável para nós estarmos perto dessas pessoas com quem a gente tem mais afinidade. Mas e com o outro que não tem? E com o outro que muitas vezes a gente nem lembra que ele existe? Porque acontece isso. Ou será que é só comigo? Tem uns que a gente fala, nossa, tem uns que de verdade, uns irmãos que eu falo, gente, quando eu ouço o nome eu falo, quem é essa pessoa? Eu não consigo ligar o nome e a pessoa. E isso mostra o quê? Uma distância. Então, como que a gente tem amado? Como que eu tenho amado? Tenho amado aqueles só que estão perto? Tenho amado aqueles que para mim é mais confortável? Será que eu tenho me desgastado a estar lá? A me entregar? E eu sou uma pessoa muito para dentro, eu sou introvertida. Então, para mim, é muito desafiador eu chegar em alguém para iniciar uma conversa, para começar. É muito difícil. Mas isso também é amar. E como que a gente tem amado? Com quem que a gente tem se desgastado? Porque quando Jesus está lá, que ele conversa com Pedro, que ele encontra com Pedro, que ele pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro está lá, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que ele fala para Pedro? Então você vá e cuida das minhas ovelhas. E o que ele está falando? Você vá e ama os outros. Eu estou te curando, eu estou te restaurando para você ir também se entregar para os outros. E esse é o nosso papel, da gente se entregar. A gente canta que a gente gasta a nossa vida para Jesus. E o que Jesus ama? Gente. E a gente tem amado gente. Aquelas pessoas que são mais diferentes, que estão mais longe, ou a gente tem se conformado com o nosso grupinho aqui, que é mais confortável, que é todo mundo legal. Eu me lembro que no retiro, o pastor que foi lá, não me lembro o nome dele, mas é o seu amigo que a gente foi na igreja dele, que você foi pregar. Isso, que ele falou que ele é psicólogo, né? Que ele falou que a gente tinha que ter um olhar para as pessoas mais introvertidas. A gente está olhando? Será que a gente está tentando trazer essas pessoas? Que como o Fabrício falou a semana passada. Às vezes a gente julga, às vezes a gente olha e fala, é mimimi, não quer estar perto. E o que às vezes essas pessoas precisam? Só que alguém chegue lá e que alguém insista. Vem, porque isso também é gastar. Isso também é se entregar. Insistir para que a pessoa se achegue. É claro que ela tem o direito de escolher, de decidir se ela quer ou não. Mas a gente tem que estar ali, a gente tem que estar tentando. Eu acho que a gente precisa sair mais do nosso grupinho, mais da nossa zona de conforto e chegar. E isso é para mim, é primeiramente para mim, porque eu tenho essa dificuldade. Amar aos inimigos. Se a gente está falando aqui de amor, que é amar quem está perto, amar os da nossa casa, os da nossa igreja, que está aqui, ó, na mesma fé. Que a gente comunga aqui da mesma fé, a gente tem os mesmos ideais, concorda com as mesmas coisas. Se essas pessoas já são difíceis de amar,
quem dirá os nossos inimigos? Mas a partir do momento que a gente sabe que amor não tem a ver com sentimento, eu acho que fica um pouco mais fácil. Que amar o inimigo é você tratar o quê? Trate com respeito. Você não precisa gostar, você não precisa amar, você não precisa trazer para sua casa, sentar na tua mesa, mas trate com respeito, respeite. E a gente vê isso na Bíblia, lá na parábola do bom samaritano, né? Quando passa lá pelo judeu que foi... Deixa eu achar aqui, peraí. Vou ler aqui que vai ficar mais fácil. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus no Evangelho de Lucas, é uma história que ilustra o significado do amor ao próximo e a importância de agir por compaixão e misericórdia. Nela, um homem judeu é atacado, espancado e deixado para morrer na estrada. Passam por ele um sacerdote, um levita que o ignoram. Um samaritano, no entanto, ao vê-lo, demonstra compaixão e o socorre, cuidando de suas feridas e levando para uma estalagem. Então, aqui a parábola ensina que o amor ao próximo não se limita àqueles que partilhamos da mesma fé ou comunidade, mas todos que precisam de ajuda. E eu coloquei um versículo aqui do Salmo 89, 14, que diz que justiça e retidão são a base do seu trono. E aqui justiça no sentido de equidade. E o que é equidade? Você dá ao outro o que ele precisa. E para você dar o que o outro precisa, você não precisa ter sentimentos, não precisa ter afinidade. E a própria palavra também diz: se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Então, a partir disso, eu creio que fica mais fácil a gente entender o que é amar o inimigo. E já falei isso aqui. E muitas vezes, em nome do Senhor, a gente, como igreja, ao invés da gente amar, a gente acaba atacando as pessoas. E a gente vê isso hoje em dia na internet. Quantas pessoas são canceladas, linchadas na internet por conta disso? Porque a própria igreja, ao invés de amar, ao invés de estar ali, é a primeira a botar o pezinho ali na porta, ali, ó, do céu, para que o outro não entre. Quantas vezes a gente também não faz, a gente acaba julgando as pessoas, né? Tentando defender a Deus como se Deus precisasse de defesa, né? Em nome de um amor, ou de um pseudo-amor, a gente acaba atacando o outro em defesa de Deus, quando deveria ser o contrário. Se a gente quiser revelar o amor de Deus, a gente precisa o quê? Acolher. Eu lembro que tem um pastor aí que fala na internet que é um homem, que ele é homossexual, que ele tem barba. Como aquele homem, ele é xingado, como ele é destruído, quando na verdade, se ele está falando que ele é um pastor, deveríamos orar. Porque se ele está na igreja, se ele está nesse lugar, se ele tem o coração, ainda que ele esteja no erro, vamos orar para que o Espírito que ele diz que ele serve fale no coração dele, revele, porque ele é a verdade, Jesus é a verdade. O Espírito não é nosso, não é a nossa obrigação transformar a vida de ninguém. A gente não tem que convencer ninguém. Isso é obra do Espírito. É Ele quem convence, é Ele quem trata. E a nós cabe o quê? Amar. O amor corrige. Lá em Provérbios 27, 5 e 6, diz que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo. O amor verdadeiro não é omisso diante do erro. Ele corrige alguém com amor em um ato de coragem e fidelidade. Eu sou professora, eu trabalho com crianças de 4 a 6 anos. E a gente lida com as crianças e lida com os pais. É claro que os pais amam as crianças, mas a gente tem visto
como tem sido distorcida essa questão da correção. A gente vê ali, e quando a gente chama pais para conversar, os pais falam: mas eu não sei mais o que fazer. Eu dou tudo. Como se amar fosse o quê? Fosse dar coisas. E a única coisa que eles não conseguem dar é o quê? É limite. E o amor corrige. E eles acham que não. A maioria acha que não. Acha que amar é passar a mão na cabeça. É justificar o comportamento da criança. E o pior de tudo, que muitas vezes, porque é difícil, quem tem filho pequeno sabe. Quem é professor também sabe como é difícil a gente impor limite, como isso desgasta a gente, como a gente tem que falar a mesma coisa 1 milhão de vezes, eu falo a mesma coisa o ano inteiro e talvez só lá no outro que ela vai entender que não é para fazer isso. E isso é desgastante. E muitas vezes, uma coisa que tem acontecido, que a gente tem percebido, é a terceirização da correção. Então joga para a escola. A escola não dá conta, o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás de um laudo. Quantas crianças têm sido laudadas, medicadas, por causa de comportamento? Sendo que a gente vê, é nítido, que um pouquinho de correção, de limite ali, adianta. Mas é mais fácil a gente patologizar, medicar uma criança, dopar, para que ela pare ali no comportamento, do que a gente se gastar amando e corrigindo. E se é difícil com criança, imagine com a gente que é adulto, que já tem uma bagagem, que já tem uma vida, e como é difícil a gente desconstruir coisas na gente, como é difícil a gente abrir mão dessa bagagem. Mas nós temos que ter esse coração. Primeiro a gente tem que ter a coragem de chegar no irmão e corrigir, ainda que seja desagradável, ainda, porque não é fácil, não é gostoso a gente ouvir apontamentos negativos a nosso respeito. Da mesma forma que também não é fácil chegar e falar, a gente falar a verdade. A gente prefere sair comentando, comenta com um, comenta com o outro, comenta com o outro, mas não vai lá na pessoa e resolve. E a gente precisa fazer isso, precisa ter coragem para falar e precisa ter um coração aberto para ser repreendido. Precisa estar aberto à correção, a ouvir. Porque muitas vezes a gente vê pessoas se afundando, indo lá para o fundo do poço, mas não tem ninguém para falar: está errado. Então é preciso corrigir. O amor jamais acaba. As profecias, os dons, as obras, tudo passará, mas o amor permanecerá. O amor é eterno porque vem de Deus. Deus é amor. Então, quando a gente fala: que o amor acabou, o amor isso, a gente não tem desculpa. Deus é a fonte de amor. Amém. E é uma fonte inesgotável. Não é porque Ele dá um pouquinho para mim, dá um pouquinho para cada um aqui, que vai acabar. Ele não economiza, porque não acaba. Amém. E se a gente não tem, e se a gente não consegue amar, a gente precisa chegar diante do Senhor e ser sincero e falar: eu não consigo, me ajuda. Porque tudo aquilo que falta na gente sobeja no Senhor. Amém. Se a gente não tem amor, Ele tem para dar. Amém. Então aqui, a gente tem de fato vivido amor? Será que a gente realmente tem amado como o Senhor espera que a gente ama? Se a gente não tem, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo. Enquanto a gente está aqui, está vivo, está respirando, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Porque todas as manhãs, a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam. Então, todos os dias Ele dá uma nova chance para a gente. E Jesus demonstrou o maior amor por nós na cruz. Nós fomos e somos muito amados e perdoados. Amém. E quem muito foi perdoado,
muito ama. Então, a gente não tem desculpa para não amar. Amém. A gente não tem. E agora eu vou falar sobre o perdão. Lá em Mateus 6, 14, 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Eu acho que esse versículo já é autoexplicativo. Eu acho que não precisaria mais nada. Porque é isso. Você não perdoa, você não vai ser perdoado. E o que vale mais a pena é a gente engolir o orgulho e perdoar o irmão do que correr o risco de passar a eternidade no inferno. E assim, todos nós já ferimos ou já fomos feridos ou ferimos. E perdoar é um dos maiores desafios da vida cristã, porque se trata de um gesto de amor totalmente contrário à nossa natureza. No entanto, é essencial para quem quer viver a vida cristã plena. Nós não podemos esquecer o quanto nós somos e fomos perdoados de uma dívida impagável. Como que a gente pode exigir justiça severa dos outros quando nós recebemos misericórdia completa do Senhor? É isso, né? Aqui tem aquela parábola do rei que foi prestar contas, né? E a gente tem que entender isso, que nós somos aquele que deve. Nossa dívida é impagável. Tinha uns valores lá, pesquisamos o valor, mas eu nem sei. Eu sei que a gente tinha que pagar milhões cada dia. A gente não pagaria nunca. E como que a gente pode cobrar uma dívida tão pequenininha do outro? Quando a gente deve milhões. A gente tem que entender que o pecado do outro não santifica o nosso. Quando alguém peca, quando alguém nos fere, não gera para nós crédito no céu. A gente não tem crédito. Então ele me feriu, agora eu estou com créditozinho lá, eu posso não perdoar. Não. A gente tem que perdoar. E por que a gente tem que perdoar? Porque o perdão é um testemunho de Cristo em nós. E quando nós perdoamos, nós mostramos ao mundo quem é Jesus e como Ele transforma os corações. E a gente também tem que perdoar porque perdão abre o caminho para a cura. Se a gente tem um ditado que diz, né, que quando a gente guarda rancor, a gente está tomando um copo de veneno achando que o outro vai morrer. E é autodestrutivo. E como que a gente prefere guardar rancor, sendo que quando o Senhor não nos mandaria fazer uma coisa que fosse prejudicial a nós? Se Ele está falando para a gente, perdoa, é porque Ele sabe que é bom. A gente já foi todo zoado porque foi ferido pelo outro. Está lá todo zoado. E ainda quer guardar rancor. O Senhor fala para a gente perdoar porque Ele está nos livrando da gente mesmo. Está livrando de nós mesmos, porque você já está lá todo ferrado. E ainda vai ficar lá, longe de Deus. Porque a falta de perdão, ela interfere no relacionamento com Deus. A gente sabe que existe, está linkado, está igual, não tem. Nosso relacionamento horizontal e o vertical. Se a gente tem algum problema com o irmão, a gente tem problema com Deus também. Tanto é que Ele diz, lá quando Ele conta a história da parábola da figueira lá, que Ele secou, que Pedro, quando passa, fala: Senhor, mas aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E Jesus fala para ele: então, porque quando você orar e você tiver fé, tudo aquilo que você falar crendo, se você não duvidar, vai acontecer. Mas antes, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você perdoa, porque interfere.
falta de perdão interfere no nosso relacionamento com Deus, nas nossas orações, que não são ouvidas, não são atendidas. Porque a palavra também diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele vêm as fontes da vida. E como que uma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Então a gente precisa escolher. Ou a gente perdoa e limpa, ou vive lá na sua amargura. E lembrando também que a palavra também diz que nós temos que nos livrar das raízes de amargura. E raiz de amargura é tudo aquilo que a gente não resolve com o outro. E que fica guardado aqui e a gente só vai nutrindo. E como que a gente acaba com essa raiz? Trazendo luz. Eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de planta. Não sei cuidar. E como que a gente mata uma planta? Deixando ela ali, ó. Deixa ela secar ali. Não dá água para ela. Deixa ela morrer lá no sol esturricada. Vai secar. E é a mesma coisa com as nossas raízes. Se a gente quiser secar a raiz da amargura, a gente precisa parar de ruminar, de ficar meditando naquilo que aconteceu, em quem nos feriu. E vai para a palavra, substitui. Vai meditar na palavra, vai ler a Bíblia, vai orar mais, que isso vai acabar secando. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não é. É um processo difícil, é uma decisão difícil, mas como toda decisão, leva um tempo. Quem é gordo e quer emagrecer e decide emagrecer, não dorme gordo e acorda magro. Infelizmente, seria bom se fosse. E a mesma coisa é com perdão. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, de um dia para o outro. Não é. Leva tempo. Para algumas pessoas demoram mais, para outras demoram menos, mas o que a gente não pode é desistir. Temos que perseverar. Acho que eu tinha para passar, era isso. E eu terminei. Excelente. Mas era isso. Amém. Tinha umas coisas muito boas aqui que você podia ter falado. Podia falar. Isso aqui era muito importante você falar hoje. Cadê? O que é o perdão? Quer falar? Dá pra você falar. Acho que 10 minutinhos você fala. Aqui, verdade. Não terminei não, mentira. Então, vamos lá. Perdoar, o que é o perdão? Perdoar não é esquecer, é decidir não cobrar mais a dívida. Isso aqui eu falei. Falei sim. Falei sim, Moisés. Você está me enganando, Moisés. Eu falei assim, eu vou ler. Então eu vou ler o que está escrito aqui, ó. Perdoar não é esquecer, é decidir não cobrar mais a dívida. No Evangelho de Mateus 18, 23, 25, o Senhor Jesus nos conta a parábola do servo impiedoso que tinha uma dívida impagável. Nós estamos na mesma condição desse servo. Temos uma dívida impagável, somos pecadores, devedores. Hoje estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas. Quando temos a revelação de quem realmente somos e quão necessitados somos da graça de Deus, percebemos que não temos moral para cobrar a dívida dos outros que estamos todos no mesmo barco. E não é aprovar o erro, mas é se libertar do peso da mágoa. Perdoar não é passar pano, fingir que não aconteceu nada. Ao contrário, é reconhecer que houve um erro, que feriu, que machucou, e levar tudo isso aos pés do Senhor. No entanto, nós não podemos permitir que a mágoa ou o rancor crie raiz em nossos corações. Então, aqui eu já falei. Paulo, que pede para nos livrar de toda a raiz de amargura. Né? E uma coisa aqui também que eu tenho que falar, que eu tinha esquecido. Que perdoar
não é esquecer, né? É você lembrar. E eu acho que a gente tem um problema muito grande com o perdão, porque a gente vive numa sociedade que parece que as leis são feitas para manutenção da impunidade. A gente vê tanta coisa acontecendo e tipo, quem fez não paga. Então a gente acaba pensando que perdão também é isso. Puxa vida, eu vou perdoar e o outro ainda vai sair ganhando? Vai sair impune? E não é sobre isso, porque perdão é sobre nós. Perdão é um presente para a gente, é um presente de libertação. O Senhor pede para a gente perdoar para que a gente viva livre, porque aonde o Espírito está, ali tem liberdade. Amém. E perdão é cadeia. E quando a gente está lá na cadeia, a gente abre brechas para o inimigo. E ele entra, porque como diz a palavra, ele está ali, ó, rugindo. Está passando ali. Viu uma brechinha ali, não consegue perdoar? Entra. Então, é melhor perdoar. É melhor, muito melhor. Perdoar é um ato de obediência e amor, não um sentimento momentâneo. Existe um ditado popular que diz que errar é humano e perdoar é divino. Perdão é um ato totalmente contrário à nossa natureza caída. Somente tendo um relacionamento com o Senhor e permitindo que o Espírito Santo gere em nós os seus frutos é que alcançaremos este lugar. Vimos que o amor é o caule que sustenta toda a ação da vida cristã. Perdoamos quando somos aperfeiçoados no amor do Senhor, que nos faz olhar para o outro com misericórdia. Já falei o resto. Então agora eu terminei de verdade.